Olá! O vídeo de hoje é sobre apego. A gente vai conversar sobre a possibilidade de você elaborar um pouquinho mais e não se apegar a ninguém, não se apegar nem a nada. Porque apego não é uma coisa saudável, interessante, que te faz evoluir. Eu vou discorrer sobre isso aqui no vídeo, você vai entender que o interessante é a gente aprender a viver uma vida plena, né? Então, o tema do vídeo hoje é esse, é desapego. Escolha estar com pessoas que realmente se importam com você, porque essas sim vão te acrescentar, vai ser legal, vai ser bacana. Agora, aquelas pessoas a quem você está apegado, às vezes já foi embora, às vezes já foi embora faz tempo, você ainda fica naquele sonho, naquela expectativa, naquelas saudades, naquela... você está preso num momento da tua vida e você não vai andar. E depende muito da sua decisão, sim, de se entender, de olhar para esse momento que você está agora e falar: epa, tá bom, não, preciso mexer isso aqui. Já é o primeiro passo, a hora que você decide. Fala, não sei como, mas tomar esse primeiro passo já é bem interessante. Depois você vai dando os outros na sequência, vai caminhando e chega lá. Vamos falar sobre isso porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo, levar para uma terapia, se trabalhar, quem sabe mudar muita coisa em você que vai fazer muito bem para o seu sentimento de gosto de estar na vida, de estar vivendo, fazendo coisas. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, link tá aqui, ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, presencial na região da Avenida Paulista aqui em São Paulo, online para qualquer lugar. O presencial tá voltando bastante, as pessoas estão percebendo que, e eu gosto também, né, do estar ali frente a frente com uma pessoa, com outro ser humano para trabalhar questões de ser humano. Mas às vezes não é possível, às vezes não tem jeito. Aí eu mesma já fiz alguns acompanhamentos online, porque era o que tinha para hoje e funciona, anda também. Então vamos lá, vamos entender, vamos trabalhar essa coisa do apego, né? E a gente precisa entender que cada momento de vida é um aprendizado. Eu sei que é muito chato ouvir isso, falar, não, pelo menos você está aprendendo. Aí você fala, não quero aprender nada, eu quero não sofrer. Claro que você quer não sofrer, só que para chegar nesse ponto, você precisa entender o que aconteceu com você. Você precisa observar, analisar, metabolizar essa situação para você dar o próximo passo para seguir em frente. Porque tem gente que fica revoltado, tem gente que fica remoendo, tem gente que passa tempo, às vezes uma vida inteira, né, remoendo uma coisa, uma situação que já foi, uma pessoa que teve na vida dela, uma situação que ela gostaria de ter de volta, não ajuda em nada ficar remoendo, né? É a mesma coisa com o processo de culpa. E vou te falar uma coisa que pode doer os teus ouvidos, mas é verdade. Sentir culpa é ótimo. É muito bom você sentir culpa. Por quê? É sinal que você tem consciência, é sinal que você reconhece que deu alguma mancada, que errou, que prejudicou a si mesmo, que prejudicou outra pessoa, enfim, alguma coisa aí não andou, não deu certo. Mas a culpa é só a primeira etapa. É uma etapa muito importante de reconhecimento. Opa! Não deu certo, ok, mas você tem que usar a culpa, não deixa ela à toa, não deixa ela acontecendo à toa na tua vida, usa ela. E você vai usar ela você vai usar a força da culpa até, né? Para identificar o que você tem que fazer para reparar o erro, o que não deu certo. Falar, então tá, vou usar essa força, essa coisa que me veio de caramba, né? Não foi legal. Senão a culpa vai ter uma existência, é inútil, né? Não precisa de nada na vida ser inútil, né? Tudo a gente pode aproveitar, entender, usar e caminhar para frente, seguir. Então, na hora que você usa a culpa para identificar o que você tem para fazer para reconhecer o seu erro, aí você anda, aí você vai longe. E é o mesmo para as pessoas que te decepcionaram, né? E que apesar de ter te decepcionado, você ainda se sente apegado a essas pessoas, né? Isso é aquela sensação de estar paralisada na vida. Você não consegue se imaginar vivendo sem a pessoa. Só que se a pessoa não serve para você, é muito importante que você faça o exercício. Até o primeiro passo do exercício é se imaginar vivendo sem essa pessoa. Imaginar uma vida onde ela não participa, imaginar fazendo coisas, indo a lugares, realizando suas coisas, você
sendo você, sem essa pessoa que você já percebeu que te faz mal, mas que por algum motivo você está apegado a essa pessoa, né? E em seguida colocar em prática. E vou te explicar já te explico por que você fica apegado a uma pessoa que te fez mal, né? Então, se manter na expectativa de ter uma vida boa ao lado, uma vida legal, uma vida interessante, uma vida gostosa, uma vida divertida, ao lado de uma pessoa que já te decepcionou, é criar uma ansiedade sem tamanho, porque você está querendo duas coisas que não acontecem juntas, né? Que não funciona. Você está pagando para viver mal. Você está pagando com a sua energia, você está colocando o você ali nessa história para viver mal, para não ter nenhum resultado. Porque você fica tendo expectativa, fica tendo sonho, fica tendo saudades de uma pessoa que te decepcionou, né? E aí você fica nessa, você imagina, você sonha, você deseja que a pessoa vai mudar. Ah, ela vai mudar, não vai ser diferente. Ou você sonha que você vai perceber que você estava errado. Ah, não era nada daquilo. Ah, não, eu só imaginei, eu pensei, mas eu estava errado, a pessoa é legal. Você acha que isso pode acontecer. Ou então, que em algum momento ela vai mostrar o lado bom. Não, a pessoa agora só mostrou um lado dela, porque ela não estava muito bem. Você dá desculpa, né? Você passa pano na pessoa que te prejudicou. Aí você fala, não, ela vai mostrar o lado bom. Ela tem o lado bom, eu senti. Tem ali alguns indícios que senti que a pessoa, apesar dela ter dado muita mancada, apesar dela ter decepcionado pra caramba, apesar dela ter feito um monte de caca na tua vida, né? E aí você acha que vai valer a pena, porque você foi persistente, porque brasileiro é aquele que não desiste. O povo acha isso tão bonito. Eu acho desistir tão bonito. Desistir quando você entender o momento certo de desistir. Aí é lindo, aí é maravilhoso. Falar, não, vira a página, segue em frente, tira o que não tá servindo, tira a sujeira da tua vida. Não adianta você insistir nessa sujeira aqui, que só vai mofar, vai criar bicho, vai piorar, né? E aí eu pergunto, que mundo de fantasia você tá de achar que essa pessoa vai mudar? Ou que você vai descobrir que ela é legal, sim, ou que ela vai mostrar, finalmente vai mostrar um lado que você sabia que existia, mas ela não mostrou até hoje, né? Que mundo de fantasia você tá, desculpa falar, mas você tá alimentando sua ansiedade, você tá colocando ingredientes numa receita que já desandou faz tempo, já deu errado faz tempo, e você continua colocando ingredientes, você continua tentando consertar. Você já fez isso? Vamos falar no modo prático. Você já fez isso com uma receita? Você tentou fazer, sei lá, uma carne, um bolo, um doce. Ih, não deu certo. Não, deixa eu colocar mais alguma coisa aqui para consertar. Ih, pera lá, não deu certo. Deixa eu colocar mais outra coisa aqui para consertar. No final você tem uma maçaroca. Não funciona. Agora, saudade. As pessoas falam, mas eu tenho saudade, mas eu sinto falta. Você pode ter saudade. Saudade é legal. Saudade é você relembrar, desfrutar dos momentos bons, das partes boas que sempre tem, tá? Não vou dizer que não. Não vou negar que teve os momentos bons. Então você pode ter saudade de uma pessoa que foi muito legal na sua vida. Só que ter saudades não é prova de que tudo vai ser maravilhoso se a pessoa reentrar na sua vida. Saudade a gente tem para curtir as partes boas. Saudade é para isso mesmo, é para a gente negar, fazer de conta que não existiu as partes ruins e seguir em frente. Curta tudo que você viveu de bom com essa pessoa, te acrescentou, legal, muito bacana isso. Mas não deseje de volta, né, a pessoa que já provou ser um transtorno na sua vida. E eu tô falando isso, eu tô lembrando de um vídeo que eu vi de uma pessoa que estava conhecendo a sogra pela primeira vez e tá fazendo perguntas, né, me conta, quero saber, né, como é que era. Dela perguntou qual foi o pior momento, né, da vida, das coisas que o atual namorado dela fez quando era criança. Ela perguntou para a mãe. A mãe parou assim e falou assim, eu não lembro, eu sei que teve, mas eu nem lembro. Porque já foi, eu prefiro ficar curtindo, lembrando as partes boas. Isso é muito de mãe mesmo, né? Teve um monte de encheção de saco, teve um monte de birra, teve um monte de coisa quebrada em casa, teve... Mas chega uma hora, você fala, poxa, não, que ser humano maravilhoso
que eu formei, que eu ajudei a formar. Então esquece, apaga essa parte ruim. Mas a gente tá falando de filho. Quando a gente fala de uma pessoa que você coloca na tua vida, é outra história, outra, total, completamente diferente. E aí você acha que não, né? Aí você coloca a pessoa de volta na tua vida e tudo volta, e volta pior ainda do que era antes. Aí você fala, como pode? Como pode ter piorado? Eu dei uma chance para a pessoa. Eu falei que eu desculpava, eu falei que eu aceitava ela de volta, eu falei que eu tinha expectativa, eu falei o que eu queria dessa pessoa. Como ela não está cumprindo, como ela não está fazendo aquilo que eu falei para ela que eu queria? Sim, porque na hora que você aceita ela de volta, você está dando uma mensagem muito forte, que é muito mais forte que todas as suas palavras, que é a mensagem de, você pode fazer o que quiser que eu estou sempre te aceitando de volta. Aí a pessoa fala, volta, agora pode fazer até pior, né? Tá me aceitando de volta, tá liberado aqui, meu pedaço, meu panorama, tô aqui para fazer o que quiser, porque me aceita de volta. Então, essa tua expectativa de que as pessoas são computadores, que você vai tirar da tomada e vai reiniciar, vai apagar todos os bugs que estavam acontecendo e daqui para frente vai funcionar, não é com gente, não é assim não. Com gente não funciona, você não consegue reiniciar uma pessoa. Ela vai estar sempre continuando o que ela era e vai até estar incrementando. E se você passar essa mensagem de que eu faço o que você quiser, ainda te quero, ela vai continuar fazendo até pior, porque é o que ela quer fazer. Aquelas coisas não são legais para você. Enfim, a realidade te joga na cara uma coisa muito diferente. E apego é isso, é ficar preso no passado, ficar preso numa situação ou em partes, em aspectos de uma situação que já foi legal, né? É a expectativa de que coisas diferentes podem acontecer com aquela mesma pessoa que já teve na sua vida e que você vai recriar aquelas situações, só que agora vão ser legais, só que a realidade mostra que não vai ser legal. É você desejar eternizar só os aspectos bons, mas isso é você quem quer. Quando a gente está falando de gente, tem uma outra pessoa aí nessa história, vai depender dela querer também. Então pensa nisso, quando você está nessa situação aí de, se você percebe que você está nesse apego a alguém que já teve na tua vida e você não consegue se desvincular, você não consegue... E eu tô falando de pessoas, mas você sabe que você pode adaptar tudo isso que eu tô falando aqui a um emprego, a uma situação, a um bairro que você morou, a expectativas que você tinha de que aquilo continuasse sempre legal, só que por algum motivo aí interrompeu, não deu para continuar. Você teve que mudar de emprego, você teve que mudar de bairro, você teve que mudar de escola, você teve que mudar de igreja, você teve que mudar de qualquer coisa, porque coisas que não são legais aconteceram, você precisou remodelar e aí fica pegado àquilo que já foi. Você fica querendo aquela família, aquele grupo de amigos, aquele lugar, você fica querendo, só que quando é passado, a gente precisa elaborar esse passado e seguir em frente para escolher as pessoas que realmente se importam com você, as pessoas que são legais para você, que te acrescentam, que te fazem bem, que vão, né? E isso é importantíssimo. Faz isso. Conta pra mim o que você acha disso tudo. Coloca nos comentários, né? Você sente que você tem algum apego ou percebe alguém que tem algum apego? O que você percebe que essa pessoa fez de bom? O que ela não tá fazendo de bom com relação a esse apego? Como ela superou? Conta que eu costumo colocar. Quando eu vejo que tem bastante coisa interessante, costumo fazer uma segunda parte no vídeo seguinte a respeito dos comentários desse vídeo anterior. E é o que eu vou fazer agora. A segunda parte vai ser comentários do vídeo anterior sobre... Pera lá. Vídeo anterior era sobre essas palavras machucam mesmo se forem ditas sem intenção. E as pessoas colocaram aqui coisas bem legais. Uma pessoa colocou, eu acho que se a pessoa se sentiu ofendida, você ofendeu. Sim. Pronto, simples, colocou numa frase curtinha, com poucas palavras, o resumo do que eu fiquei um vídeo inteiro te argumentando. Coloquei mais coisa, mas enfim, é bem isso mesmo. Se a pessoa se sentiu ofendida, você ofendeu, não importa. Não é você, não é a pessoa que fala, ou a pessoa que está falando para você, né? Enfim, que diz quem é que tem que ficar ofendido. Não, eu falo o que eu quiser e eu defino quem vai se ofender com isso que eu estou falando. Não, quem é a pessoa que está sentindo, é o sentimento dela que vale. Tá. Outra pessoa colocou, o problema das pessoas é que ninguém gosta de olhar no espelho e ver os próprios defeitos e fraquezas, mas rir dos outros é prazeroso. Empatia zero. Você sabe o que significa essa empatia zero? É desespero pela sobrevivência emocional. Você
ficar cutucando o problema dos outros, rir das outras pessoas, dá uma sensação de que você não tem problema nenhum. Por isso que ela não gosta de olhar no espelho, porque olhar no espelho vai fazer ela ver. E ver é ruim, é doloroso. Te fala que você tem que se mexer, que você tem que fazer alguma coisa. Aí o povo fica naquela zona de conforto, que zona de conforto não é lugar legal. Zona de conforto é lugar horrível que você se acostumou e não consegue sair dela. E aí não faz nada. Uma outra pessoa colocou um comentário que eu acho que vai no caminho. Ela falou assim: conheço inúmeras pessoas que adoram ser ofensivas para se sentir superior. Sempre, uma pessoa que é ofensiva é sempre para se sentir superior. Por elas mesmas não consegue escutar a verdade. Claro, é por isso que ela já chega ofendendo. Assim, vou atacar antes que me ataquem. Já chego com 2 pedras na mão para ninguém vir contra mim. Óbvio, porque ela sente, ela sabe que ela tem uma fragilidade aí dentro que não suporta muita coisa não. Normalmente basta dizer uma verdade incômoda sobre elas que o descontrole vem imediatamente, tá vendo? É claro, é isso mesmo. Mas parece que o ditado popular deveria ser: quem fala o que quer não gosta de escutar o que não quer, óbvio, né? Que o ditado que as pessoas costumam falar é: quem fala o que quer, ouve o que não quer. O que eu acho muito justo, né? Você falou o que você quer, vai ouvir o que não quer também, porque o que você está falando é o que o outro não quer. Então a gente precisa medir, eu acho. Tem sim que ter controle nas palavras, tem que medir essa coisa de, eu sou super sincero, eu falo o que eu penso, se eu penso eu posso falar. Não pode não. Né? Não é porque você pensa que você pode falar. O que você pensa, você tem que elaborar, pensar que repercussão aquilo tem, e aí você abre a sua boquinha. E aí, outra pessoa, o mundo vem mudando nos últimos anos e as pessoas estão começando a perceber que a liberdade de expressão não é liberdade de ofender as pessoas, é isso. Né? Se você tiver contato com pessoas de algumas gerações atrás, com a tua avó, é possível que você perceba nessas pessoas, ou pelo menos na época delas, talvez que elas já tenham até mudado, já tenham até se evoluído, mas na época delas as pessoas falavam de tudo. As músicas, hoje jamais sairia uma musiquinha de carnaval, o teu cabelo não nega mulata. Jamais sairia uma música dessa. Você tem que saber outras coisas meio ruins também, né? Bem piorzinha. Mas enfim, as pessoas aos poucos estão percebendo. O mundo está se sentindo e entendendo, né? O que dá certo, o que é legal, o que é bom, o que não é, graças a Deus. Quando as pessoas me perguntam se eu queria uma máquina para voltar no passado, eu falo não, eu queria uma máquina para ir para o futuro. Eu sou louca para ver o que vai ser lá na frente, o que as pessoas evoluíram, o que as pessoas vão ganhar aí de crescimento. Eu acho muito legal. Outra pessoa colocou, mas falar aquele loiro ou ruiva não é expressão de racismo, porque não existe relação de poder. Concordo totalmente. Não é racismo, mas pode ser preconceito. E é bem ruim também, né? E aí eu fui procurar, porque eu até achava que só o racismo era crime, mas aí eu entendi, vi que tem a lei 7.716/89. Ela define os crimes resultantes de preconceito que podem ser cometidos por intolerância racial, ok? Étnica, religiosa ou de nacionalidade. Então, quando você coloca nesse grupo intolerância religiosa, você está falando de preconceito. Claro que muitas vezes a religião está associada a um grupo, esse grupo vem de algum lugar mais típico, mas enfim, de forma geral, a gente está falando de intolerância religiosa. Nós aqui estamos num país que tem muita religião, são todos brasileiros, são todos basicamente aqui a mesma coisa. O que difere é a religião e a pessoa ainda é intolerante com a religião do outro. Não, porque cada um acha que a sua é certa, que só tem... E não admite, você não pode pensar diferente de mim. Então sim, falar aquele loiro ou ruiva não é racismo. O racismo é intimamente ligado às pessoas negras, porque a gente tem uma história de escravidão, a gente tem toda uma cultura de sequela dessa escravidão, de não considerar com a justiça a qualidade de ser humano, né, das pessoas que foram escravizadas e seus descendentes. Então, sim, né, realmente não é racismo você falar aquele loiro, mas pode ser preconceito, pode ser um jeito de você, né? Porque você está objetificando a pessoa. Quando você fala aquela loira, mesmo que você ache loiro bonito, não, todo mundo acha loiro bonito, então não é preconceito, não é racismo, você está objetificando a pessoa, você está traduzindo ela por uma característica. E tem uma pessoa que coloca um exemplo aqui, uma colocação, que eu acho que vai exemplificar bem isso. Não sei se é a próxima, mas eu vou seguir a lista que eu coloquei. Aí uma outra pessoa colocou, tá muito evidente que é um conteúdo racista, triste o juiz pensar assim, ok?
Que eu falei do vídeo daquele youtuber que teve falas racistas e teve um processo contra ele, no final foi absolvido porque o juiz considerou que aquilo era humor, era arte, era expressão artística, não era racismo. Eu acho muito subjetivo, mas enfim, que realmente subjetivo, você não pode tá censurando arte, porque tem arte de várias expressões, tem escultura, tem pintura, tem teatro, tem blá blá blá. Então, você, né, realmente, mas enfim, mas tem um ponto aí, né, um borderline muito delicado. Só que aí o que eu tenho para te falar, que depois desse vídeo eu ouvi algumas pessoas comentando, não sei o quanto que é verdade, sabe aqueles comentários na internet? Mas ok, pode até ser, que um dos argumentos da defesa é que esse youtuber também é negro. Se você olha para ele, é aquele negro brasileiro, tá? Com muita miscigenação, ok? E eu até entendo e eu até respeito que a pessoa se identifica, tem todo o direito e a gente precisa respeitar a pessoa que se identifica como negro, a pessoa que não se identifica como negro. Que quando tem nuances muito sutis, né? Quem é que vai dizer classificar? Classificar ser humano é uma coisa horrorosa. Botar em caixinhas, botar em tabelas. Então eu acho que o que vale é respeitar a identificação da pessoa. A história que ela tem, o contato que ela tem com a família, as coisas que a família, enfim, o tanto que ela se sente associada a toda a história. Enfim, tudo isso. Então, como foi falado que ele é, né, eu não sei, juro que eu não sei, né, o quanto que esse argumento foi levado em consideração para absolvição, né, mas eu também não me sinto tanto preparada assim, não sei se existe alguém que já definiu, estabeleceu o quanto que um negro pode ser racista, né. Uma coisa a gente precisa deixar bem claro, não existe racismo inverso, tá? Quando a gente fala de um negro ser racista, eu pelo menos aqui estou pensando no negro ser racista com outro negro. Que o negro chamando o branco de branquelo, de balalá, do que ele quiser, não é racismo. Eu não acredito em racismo inverso, porque não tem histórico, não tem cultura. É uma coisa individual, é pessoal. Ele pode ter preconceito, ele pode fazer, não, eu tenho preconceito contra... Ok, preconceito é uma coisa, racismo é outra. Deu para entender que são dois grupos, né? Então, como não existe história nem cultura de desmerecimento do branco, então a gente não pode classificar que o negro tem racismo contra o branco. Mas aí eu achei uma reportagem da Veja de 2011, o autor é Reinaldo Azevedo, não sei quem é, pode ser até uma pessoa bastante conhecida, mas escreve na Veja. Mas ele colocou uma coisa que eu achei até interessante, eu não saber quem é a pessoa, porque aí eu não tenho um histórico de gostar ou não gostar dessa pessoa. Essa colocação eu achei interessante. Ele colocou o seguinte: vejam então que coisa curiosa. E ele está falando de uma outra coisa, ele está falando de um cantor que... também não vou citar nomes, tá? Porque eu não quero nem dar palco, também acho interessante a gente ouvir a situação sem ter aquele sentimento de simpatia ou de antipatia pela pessoa. Porque se a gente tem um sentimento de simpatia, a gente vai tender a passar pano para tudo que ele faz. Se tiver antipatia, vai tender a condenar tudo que ele faz. Mas enfim, tá falando sobre uma música de um artista que falava coisas que para alguns era claramente racismo, mas também parece que a justiça estava considerando o fato dele ser negro, né? E aí ele coloca: vejam então que coisa curiosa, o negro pode ser processado por racismo contra negros ou não, né? É claro que isso enfraqueceria a ação, né? Isso enfraquece a ação. Você fala assim, bom, você está acusando de racismo uma pessoa que também é negra, como assim? Como é que ela pode ser racista se ela também pertence a esse grupo? Mas continuemos a pensar, se o negro não pode ser processado por racismo contra negros, não estaria facultando a esse negro o direito de dizer uma coisa que o branco estaria interditado? Ou seja, se o branco usa uma frase X racista contra o negro, crime. Ok, legal, entendemos isso. Agora, se o negro usa essa mesma frase, igualzinha, a mesma colocação, contra o negro, aí então muda, aí o crime depende de quem faz e não do que é feito, né? É uma consideração, não tenho conclusão nenhuma, tô aqui pensando alto com vocês. Um crime é um crime só a depender de quem comete a ação criminosa. Aí eu até fiquei pensando em outras situações, né? Que pesos podem ser bem diferentes. Por exemplo, se uma pessoa chega para outra e fala assim: eu não
te amo, eu não tenho sentimento nenhum por você. Por mim, tanto faz o que acontece na tua vida. Se você tá bem, se você não tá, eu não me importo. Se você não estiver bem, sabe, eu quero que você resolva seus problemas. Eu acho que isso tem um peso se for dito numa relação marido-mulher. Pesa, é ruim, de repente você achar que a pessoa te ama ou saber que ela já te amou um dia e agora ela senta na tua frente e fala, não te amo não quero, não tenho gosto de estar do teu lado, não tenho prazer, eu prefiro estar fazendo outras coisas. Se é um marido, mulher que fala isso, você tem um caminho, aceitar, ok, você não obriga ninguém a te amar. Te ama quem sente, quem tem um sentimento. E se a pessoa não te ama, não tem que falar, vem cá, você é obrigado. Não tem. Você segue tua vida, só te resta isso, vão trabalhar a aceitação. Agora você pensa essa mesma frase saindo da boca de uma mãe para um filho. Não te amo, não me importo com você, tanto faz o que acontece contigo. Não vou dizer que nunca aconteceu, sei lá. Na minha cabeça tem situações que pode ter acontecido. É muito maior o peso, é muito mais pesado, você destrói uma vida, é muito mais possível, não vou dizer também com absoluta certeza que cada um recebe e elabora diferente, mas eu acho, ligando meu achômetro, que é muito mais possível você destruir uma vida quando é uma mãe falando isso pro filho, do que um marido falando pra mulher, mulher falando pro marido. Porque marido e mulher você escolheu, colocou na tua vida, você optou por isso, uma mãe e um filho não, é uma situação que acontece. E aí eu acho que se não for crime, a mãe tem uma obrigação legal de, se ela pensar desse jeito, de engolir esse pensamento, essa ideia e sentimento e não abrir a boca nunca para ninguém. Engole, não dê ninguém saber que você quer esse teu sentimento. Faz de conta que não existe isso aí não. O que você acha? Escreve aqui. Você concorda, você não concorda, você pensa diferente. Isso aqui é um assunto em aberto, para ser elaborado ainda. E aí, duas pessoas, conforme aquele exemplo que eu dei de uma brasileira em Portugal que chamou o garçom de moço e ofendeu muito essa pessoa, e ela ficou se justificando, não, no Brasil isso aqui é simpático, a gente tá tratando com carinho a pessoa, e eu falei, não adianta você ficar justificando, falar que no teu país é desse jeito, lá onde você tá não é, então respeita o lugar onde você tá. E aí 2 portugueses me responderam, que eu sei que tem português, eu acho muito legal, me ouvindo, aí uma pessoa colocou, aqui em Portugal garçom se chama empregado de mesa, eu não sabia, e você vê que interessante, se você chegar num restaurante e falar assim, chama aquele empregado de mesa ali, aqui as pessoas vão ficar extremamente ofendidas, porque a palavra empregado, ela foi criando um peso com um tempo, gerações atrás não tinha, mas agora tem, criando um peso que nas empresas não tem mais empregados, tem colaboradores. Você não tem mais funcionários, você tem ajudantes, você tem pessoas que te fazem um serviço e te ajudam. A gente vai dando um monte de outros termos para não usar a palavra empregado, porque criou um peso, um clima, uma coisa diferente, uma coisa de poder, de ordem, de humilhação, que não, vamos retirar meio que um consenso cultural aqui de que vamos tirar essa palavra. Aí a pessoa complementa, moço é pejorativo aqui, porque significa alguém menos, inexperiente, tipo assim, né? Eles aqui não recebem bem esse testamento, né? Esse tratamento. E a outra pessoa colocou, garçom é empregado de mesa, moço é criança ou pessoa sem experiência, amadora. Então se você chama de moço, você está dizendo que a pessoa não está preparada, né? Ainda tá crua no negócio, tá? Foi o que eu entendi. Então é isso mesmo. E olha que interessante, porque português usa o termo rapariga, eu acho que é para menina, para uma mulher de pouca idade, pelo que eu entendo, alguma coisa assim. Só que aqui fica muito ofensivo. Foi usado rapariga para mulheres que vendem o corpo, então associou-se a palavra rapariga a uma ofensa, e aqui a gente não gosta. Então eu percebo os portugueses aqui, que eu acho que talvez tenha muito mais português e descendente de português no Brasil do que brasileiros em Portugal, mesmo que parece que a última vez que eu vi aí estatística diz parece que 5% da população portuguesa está sendo constituída por brasileiros. Mas enfim, aqui o que a gente tem descendentes, e descendentes que a gente nem sabe, tanto é que meu sobrenome é Abreu, é típico português, meu pai não lembra
de quem foi esse português na família dele, mas com certeza teve. Ou foi um português de sangue, ou foi um português proprietário de escravizado que tinha isso, que dava o seu sobrenome para os seus escravizados. Então pode até ser isso, pode ser que eu não tenha nenhum português de sangue, né? Eu tenho por parte da minha mãe, meu avô é português, mas do meu sobrenome, que é do meu pai, não tenho. Então os portugueses aqui, eu percebo que eles se adaptam, eles não usam rapariga assim, né? Usam perto de pessoas que já sabem, perto de pessoas que também são portugueses, que também usam, também entendem, mas eles se adaptam, né? Se essa palavra é ofensiva aqui, não se fala, e pronto, não vai justificar, não, porque na minha terra a gente só tá falando uma menina, é carinhoso, na tua terra, aqui a terra é outra. Então é assim. E agora o depoimento que eu falei daquela outra menina, com relação às características físicas, ela colocou: já sou baixinha, sempre me chamaram de anã, pitora de rodapé, me chamavam de pigmeu, às vezes eu ficava muito mal, triste, apesar de que nunca tive problemas com a minha altura, eu tenho 1,43 de altura, eu tinha uma amiga no colégio, no segundo grau, que tinha 1,45 de altura, eu tenho quase 1,70, então você imagina nós duas, uma do lado da outra, a discrepância. A gente era amiga, tava junto o tempo todo, saindo, fazendo coisas, e ela sentia, e eu percebia, eu tá perto dela, eu percebia que o povo falava essas coisas mesmo. E ela ouvia, e ela dava risada. Às vezes, não, ela não tinha 1,45. Eu acho que ela tinha 1,45, e uma vez um colega, né, veio chamar ela de 1,5 m. Ah, você, seu 1,5 m. Ela só deu risada e falou: quem me dera, eu tenho 1,45, não cheguei no 1,5 m. Quer dizer, ela levava de boa, aparentemente, pelo quanto que eu conseguia entender, estando lá com 15 anos de idade, mas enfim, né? E aí essa menina continua. Na escola onde trabalhei como inspetora, ela foi inspetora de crianças, faziam bullying todos os dias, né, pelos meus alunos, me chamavam de tia Anã, muitas vezes engolia o choro para não mostrar fraqueza. Era uma época que era muito fácil dar apelidos e ninguém achava que, ninguém parava para pensar como é que essa pessoa para quem eu estou dando o apelido vai receber esse apelido. Eu lembro que quando eu estudei em colégio de freiras, então tinha algumas professoras que eram freiras e tinha uma que era muito dinâmica. Ela gostava de fazer educação física junto com a gente, ela era muito ativa e o pessoal chamava ela de Irmã Grilo. Eu não sei, nunca soube, nunca parei. Naquela época eu nunca parei para pensar como é que ela recebe essa questão da Irmã Grilo. Será que é legal para ela? Será que ela se ofende? Como é que ela recebe isso? Não, pra gente é assim, tô te chamando de Irmã Grilo, é carinhoso, da minha parte é carinhoso, porque é uma parte alegre sua e... Só que você tem que parar pra pensar, tá, eu tô com bom sentimento, mas como é que é pra você? Me conta, você tem que ter essa alteridade, não é nem empatia. Empatia é quando você já passou pela mesma coisa que a pessoa está passando. A alteridade é você não ter passado, mas ser curioso, ser interessado, você querer falar assim, me conta, não senti isso na pele, então me conta você como é que você sente isso para eu conseguir chegar o mais próximo possível desse conhecimento. Enfim. E por último, o último comentário, a pessoa colocou: lamento não ter feito psicologia. Aí uma pessoa respondeu, fala: não, faz, sempre tem tempo. E aí eu completo para essa pessoa que lamenta, que pela foto parece ser jovem, né? Eu completo, eu tô com a sua amiga, sempre dá tempo sim. Ou você pode estudar psicologia como profissão para você se colocar no mercado em alguma atividade. Você pode trabalhar em hospital, você pode trabalhar em escola, você pode trabalhar em consultório, você pode trabalhar em empresa, você pode trabalhar em várias frentes aqui, ou você pode estudar psicologia porque você gosta, você pode pegar os livros que te interessam, você pode, o que eu acho bem bacana, se você já tem uma profissão, já está encaminhado, você fala, não quero voltar atrás, não quero voltar do zero, porque é difícil, viu? Ou profissãozinha que pra gente se encaixar, vai, leva. Mas faz pelo teu gosto, segue teus interesses, isso eu acho maravilhoso. Se você seguir os seus interesses, o que te motiva, o que te dá ânimo para fazer, vai lendo por sua conta, vai associando um autor com outro, você vai ver muita discrepância, esse autor fala isso, esse autor fala outra coisa completamente ao contrário, mas são dois autores renomados, aceitos por todo o Conselho Regional Federal e todos os acadêmicos de psicologia, então como é que eles podem? E
Isso é muito legal, você entender tudo isso e ir crescendo como pessoa. E quando você vai ver, você está aplicando todos esses conhecimentos na sua atividade, que é às vezes de outra área, e você nem percebe. A hora que você vai ver, olha, se eu não tivesse estudado isso, não teria dado esses passos aqui que são bem interessantes. É isso, pensa nisso, obrigada por me assistir, coloque aqui seus comentários, dá um like no vídeo, se inscreve porque isso ajuda, é a tua forma de falar, pô, gostei, eu quero que esse canal continue, eu gosto, foi legal, desfrutei bons momentos ouvindo. Então quando você dá um like ou clica no botão valeu, que aí é uma participação mais concreta e a gente agradece bastante. Obrigada por me ouvir.